Amigas, amigos, olá. Fluxos migratórios, áreas de tensões migratórias, antigas e novas, no continente europeu e aqui na América do Sul, agora mais recentemente. Primeiro, a região do Mediterrâneo, área de travessia perigosa de populações do continente africano em direção à Europa. Segundo reportagem da Deutsche Welle, nós encontramos este ano 2.500 pessoas estimadas mortas nesta travessia do Mar Mediterrâneo. Recentemente, o Papa Francisco disse que o Mar Mediterrâneo está virando um cemitério para populações africanas. Na verdade, esse valor de 2.500 pessoas mortas este ano é bastante significativo, porque é 48% maior do que o número de pessoas estimadas mortas no mesmo período do ano passado. E nós encontramos ainda o avanço das tensões na África, da região do Sahel, na África Ocidental, os golpes militares que são nacionalistas e anti-ocidentais, anti-europeus. Se houver aumento da instabilidade nessas regiões, pode haver aumento do fluxo migratório para a Europa, inclusive migração ilegal com aumento do número de mortos. Mas há novas áreas de tensões migratórias no continente europeu. Recentemente nós tivemos o avanço militar do Azerbaijão sobre a região separatista do Nagorno-Karabakh. A região é de maioria de armênios e desde 2020 e 2021 esta região voltou a estar sob o domínio do Azerbaijão, que praticou agora a saída, a retirada, há quem diga na forma de limpeza étnica, a retirada das populações de armênios. São algumas dezenas de milhares, centenas de milhares de armênios que estão se deslocando nesta região do Cáucaso, de Nagorno-Karabakh, em direção à Armênia. Não é um fluxo migratório tão significativo como, por exemplo, o de ucranianos, o de venezuelanos, mas a Armênia não tem condições de absorver esses fluxos migratórios na atualidade, aumentando então o sofrimento dessas famílias e os problemas sociais, econômicos, políticos nesta região. Cuidado em relação às notícias do Ocidente em relação a Nagorno-Karabakh, Armênia e Azerbaijão. É dito que a Rússia apoia a Armênia, que foi derrotada mais uma vez nesta relação de domínio sobre Nagorno-Karabakh. Cuidado com isto. O governo armênio, na atualidade, é um governo que tomou posse em 2018, derrubando o antigo governo pró-russo. O governo russo não tem confiança no atual governo da Armênia, ainda mais quando, em setembro do ano passado, nós tivemos a visita da primeira-dama. Em setembro, deste ano, nós tivemos a visita da primeira-dama da Armênia à Ucrânia, dentro da lógica de propaganda de guerra da Ucrânia contra a Rússia. E isso estremeceu ainda mais a relação entre Moscou e o governo da Armênia. Então, cuidado com essa ideia de que a Armênia é apoiada pela Rússia, porque a Rússia tem fortes reservas em relação ao governo da Armênia. E, finalmente, uma última área de tensões migratórias mais recente, aqui na América do Sul, ligada a venezuelanos, Brasil, Peru e Chile. A Venezuela tem uma grande quantidade de populações saídas do seu país desde meados dos anos 2010 devido ao avanço dos problemas econômicos, em grande parte causados pelas restrições, pelas sanções que os Estados Unidos e países europeus impuseram contra a Venezuela. As condições econômicas precárias mobilizaram grandes contingentes, milhões de venezuelanos saindo dos seus territórios em direção a outras áreas, principalmente outros países da América do Sul. Mas, na atualidade, nós encontramos alguns países sob crescente resistência à entrada desses migrantes venezuelanos, inclusive militarizando as regiões de fronteiras. É o caso do Peru e do Chile. Sim, no Chile, o Chile de Boric, o queridinho das esquerdas festivas brasileiras, tendeu a maior restrição contra a entrada de venezuelanos migrantes econômicos no seu território. Agora, se os migrantes não se deslocam em direção ao Peru, não se deslocam em direção ao Chile, que tem o mesmo idioma da Venezuela, para onde eles virão? Ora, para a maior economia da América do Sul, que é o Brasil, através do Acre.
Não é uma quantidade significativa de imigrantes que estão entrando no Acre na atualidade, mas são cidades acreanas que não têm infraestrutura. Como disse um prefeito na região, se entrarem 200 pessoas como migrantes não autorizados, isso já causa problemas para a cidade, problemas econômicos, problemas sociais. Então, há que se esperar que os países da região, em especial, quem sabe, a maior economia, o Brasil, e um país que se diz de esquerda, de governo de esquerda, o Chile, passem a ter as medidas institucionais mais adequadas para o acolhimento dessas pessoas, inclusive porque ambos os países vieram a aderir ao Pacto Global da Migração de 2018. Breves comentários acerca deste pacto. O Pacto Global da Migração foi um esforço da ONU, celebrado entre mais de 150 países em 2018. Ele não é vinculativo, ele não cria normas jurídicas necessárias aos países signatários para acolhimento de imigrantes, mas ele propõe 23 normas de um acolhimento jurídico, institucional, social, humanizado junto a esses imigrantes. O Brasil aderiu em 2018, mas o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, já tinha declarado que se ele fosse eleito, ele retiraria o Brasil deste pacto, como de fato retirou em 2019. O Chile não entrou no Pacto Global da Migração em 2018. Entretanto, o Boric retomou o pacto no ano passado, dada a eleição do Boric, ele retomou o Pacto Global da Migração para o Chile, na verdade aderiu ao pacto no ano passado. E em governo Lula agora, aqui no Brasil, nós voltamos ao pacto agora em 2023. Como esses dois países são signatários do Pacto Global, seria de bom tom, até mesmo com uma sinalização à política internacional, o melhor acolhimento desses imigrantes e ainda mais contribuir para a estabilização e volta do crescimento econômico na Venezuela, para que essas populações não precisem entrar nesse regime de sofrimento, de deslocamentos nesse caso por questões econômicas, deslocamento por questões econômicas e políticas a partir do Sahel em direção à Europa, deslocamento por questões políticas ligadas a Nagorno-Karabakh. Era isso que eu queria passar para vocês hoje, a questão da migração nessas 3 regiões, inclusive aqui na América do Sul. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.